Mas dizem, né, alguns que quando Deus construiu todas as coisas, Deus primeiro fez a natureza e deixou o homem por último, porque o homem tinha que ser caprichado. Deus tinha que fazer a raça humana por último. Aí quando Deus faz o homem, Deus pega o barro e tal. Só que todo desenho tem que ter um esboço primeiro. Então Deus primeiro fez o homem. Deus fez o homem, que foi o rascunho. E depois Deus viu o homem e falou assim, agora eu vou fazer a perfeição. Aí ele fez a mulher por último. Então a mulher, ela é... Por isso que a mulher é mais bonita que o homem, né? Então você, mulher, você é a obra-prima do Criador. Não deixa ninguém te jogar para baixo, não. Você, mamãe, você que ainda não é mamãe, você é fruto da criação do Todo-Poderoso. Você é uma filha de Deus. E vocês que são filhos, ou mulher, ou homem, que tem a mamãe, existem 10 mandamentos, mas apenas um mandamento com promessa. Qual que é? Honra o seu pai e a sua mãe para que te acrescentem seus dias aqui na terra. Então você precisa amar e honrar a sua mamãe. Mas como que eu honro a minha mamãe? Honrando, sendo submisso, honrando, respeitando, honrando, telefonando, honrando, cuidando também. Eu tenho um testemunho para dar da minha mãe, vou dar um testemunho aqui agora, mas antes eu vou tomar um cafezinho aqui, tá? Eu tenho um testemunho para trazer para vocês. Quando começou essa situação do coronavírus aí, da Covid, e aí a princípio falavam que só morria pessoas de mais idade, agora parece que até os novos estão indo a óbito. Mas, quando começou aquilo, falando, olha, as pessoas acima de 60 anos, as que fazem parte do grupo de risco, ainda mais se tiver diabetes. Gente, a minha mãe, para vocês terem uma ideia, eu não sei o que minha mãe não tem. Né? Minha mãe tem diabetes, a minha mãe tem um excessinho de peso, e minha mãe já passou dos 60 anos, né? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu amo a minha mãe, eu preciso honrar a minha mãe. E eu peguei a minha mãe e coloquei minha mãe numa caixa de cristal. Eu estou falando de forma hipotética para você entender o que o bispo quer falar para você. Eu peguei a minha mãe e falei assim, mãe, vem ficar aqui na minha casa. Eu temia, porque tem uma mulher que fica com a minha mãe, que ela cuida da minha mãe durante o dia, que a minha mãe não quer sair do apartamento dela, ela mora sozinha. Só que tem uma mulher que todos os dias vai lá, faz comida, limpa a casa, cuida da minha mãe, ajuda a minha mãe. Mas essa mulher, que é a Mazinha, ela mora longe. Eu falei, puxa vida, né? Naqueles 50 dias atrás, naquele desespero que falaram que o vírus estava em tudo quanto era lugar, né? Nossa, parece que se você comprasse uma maçã e mordesse, você ficava contaminado. Aí entrei em pânico, fui lá, peguei a minha mãe e falei, mãe, a senhora vai ficar aqui na minha casa, porque a Mazinha vai e volta, ela não mora na casa da senhora, né? Ela vai pegar ônibus, já que acontece alguma coisa. A senhora faz parte do grupo de risco. E levei minha mãe para morar comigo. Só que onde eu moro, em São Bernardo do Campo, a maioria das pessoas conhecem a minha casa, eu moro num sobrado e tem que subir escada e descer escada. Eu sobe escada e desce escada. Minha mãe já havia caído um tombo na rua, quebrado o fêmur. Ela tem um parafuso, né, na perna esquerda. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe está aqui em casa, mas estava muito dificultoso lá. Eu tenho uma casa em Itanhaém que é plana, onde eu estou agora aqui. E nessa casa de Itanhaém, é uma casa, não é grande, uma casa pequena, até melhor, aconchegante a casa, e plana. E no dia que nós viemos aqui, eu aquele medo de qualquer pessoa, as pessoas chegavam lá na minha casa, eu atendia de longe, assim, para não chegar perto da minha mãe, só conversava comigo. E eu comecei a pôr a minha mãe aonde? Numa redoma de vidro, e falei assim, mãe, a senhora tem que ficar quietinha aqui em casa. Jamais eu levaria minha mãe no médico naquela situação. O dia que ela foi ver o negócio, o aparelho dela, que ela também não ouve, né? Tô te falando que eu não sei que minha mãe não tem. No dia que nós fomos ver o aparelho dela, gente, eu coloquei máscara na minha mãe, coloquei roupa, coloquei luva e coloquei... Não, luva não coloquei não. Tava no carro, mas ela não usou. Mas enfim, era álcool para entrar, era álcool para sair. Mãe, fica longe dos outros. Aquele cuidado com a minha mãe que vocês não têm noção. Né? E aí, de repente, nós viemos aqui para Itanhaém. No dia que nós viemos para Itanhaém, acabei de chegar, não tinha descarregado as malas. O que eu pensei? Itanhaém é reto. Nós vamos passar aqui uns 30 dias aqui com a minha mãe aqui, né? Aqui no isolamento social, numa parte reta. O que acontece? Nem tinha descarregado as malas, a minha mãe caiu.
caiu lá na lavanderia. Não tinha nem descarregado as malas, ou parte das malas. Minha mãe cai, não consegue se levantar, aquele desespero. Liguei para a UPA, vieram socorrer a minha mãe, a ambulância. Quebrou o fêmur do outro lado. Resultado, aonde nós fomos parar? Aonde eu menos queria estar com a minha mãe. No pronto-socorro municipal, onde tinha diversas pessoas, eu com aquele medo da contaminação. E minha mãe pegava a máscara dela, jogava para cima, jogava para baixo. Eu falei, meu Deus do céu. Isso tudo é para nós confiarmos apenas em Deus. Deus permitiu isso para que nós aprendêssemos que, por mais cuidado que nós temos que ter mesmo cuidado com as pessoas que nós amamos, mas no fundo quem cuida das pessoas que nós amamos é Deus. Entrega a Deus as coisas mais preciosas que você tem, que Ele vai cuidar. Então eu falei, Espírito Santo, você está conosco. E ali nós somos muito bem tratados na UPA, aqui em Itanhaém. Vocês não têm noção. Nós somos muito bem tratados mesmo. E aí, estava lá com a minha mãe, uma outra senhora chegou também com o mesmo problema, quebrou o fêmur, mas foi muito bem tratada a minha mãe. Dali eles ligaram para o convênio, eles solicitaram ambulância, nós não fizemos nada. Minha mãe foi socorrida, veio a ambulância, levou ela para o hospital Frei Galvão, em Santos, onde nós fomos muito bem tratados. A primeira pergunta que eu faço, quando eu chego lá de madrugada, chego para a médica e falo, doutora, está tendo algum caso de Covid aqui? Ela olhou para vocês. Muitos casos, muitos. Gente, vocês não têm noção. Eu vi ela conversando com uma enfermeira lá, com a balconista lá, uma recepcionista. Ela falou assim, só hoje acho que foi uns 4 que eu atendi, que com certeza era Covid, eu mandei para casa porque estava para ir para casa. Nós ficamos lá, eu com a minha mãe, muito bem tratados no hospital. Os 2 andares de cima era só Covid. O hospital muito bom, muito bom. Pra você ter uma ideia, eles eram 4 pessoas para dar banho na minha mãe. Eu que tinha medo que alguém encostasse na minha mãe, tinha que ver 4 pessoas dando banho na minha mãe. Entrava faxineiros 2 vezes por dia, em duplas. Entravam lá com máscara, sem máscara. Os enfermeiros pegavam comprimido, colocavam na boca da minha mãe. Eu com aquele medo antes, né? Eu falei, meu Deus, você acabou de sair de lá num quarto, vem pro outro aqui. Claro, eles devem ter, lavar as mãos e tal, mas eu quero dizer para você que tudo isso foi para que eu entendesse que no final quem cuida é Deus. E minha mãe operou, está bem, está em casa descansando, logo logo vai andar, voltar a andar. O médico falou que, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas eu aprendi algumas coisas, muitas coisas eu aprendi ali e eu fiquei com a minha mãe. Como não pode ter mais visita por causa do Covid, eu, como a minha mãe tem certa idade, fiquei como acompanhante todos os dias dentro do hospital. Todos os dias. Então eu pude contemplar tudo que minha mãe passou ali. Foi tudo muito bacana, tudo muito legal. Mas o que eu quero falar para você, primeira coisa que eu aprendo, honra sua mãe. Honra sua mãe. Não só com palavras, mas com atitudes. Eu procuro honrar a minha mãe. Não só com palavras. Então use o meu exemplo. Não estou falando para mim enaltecer, estou falando para ser exemplo. Use o meu exemplo. Honre a sua mãe. Hoje é dia das mães. Honre a sua mãe. Ainda que à distância, honre a sua mãe. Se possível, honre também o seu pai. Só hoje, Bispo João? Não. Todos os dias da sua vida. Não adianta ligar hoje para sua mãe e depois só ligar daqui um ano no dia das mães de novo. Honre a sua mãe. Você que está me ouvindo e que a sua mãe está do seu lado, dê um beijo bem gostoso, abraça a sua mãe e diga Feliz Dia das Mães. Primeira coisa que eu aprendi, honra suas mães. Segunda coisa que eu aprendi com essa experiência aí, que nos momentos mais difíceis é Deus que cuida dos nossos. Então você que tem seus filhos, você que tem seu esposo, você que tem sua esposa, seu pai, sua mãe, e que está com medo da Covid, eu quero dizer uma coisa para você, entrega a tua família nas mãos do Senhor. Porque mesmo se você estiver no meio da guerra, você não vai ser atingido por nenhuma bomba. Porque Deus é mais. Amém, querido? Segunda coisa, temos que cuidar? Sim, porque nós temos que honrá-los. Mas no final, quem dá o cuidado especial quando você entrega para Deus é o próprio Deus. O que você tem que fazer? Uma oração para entregar seus familiares para Deus. Então nós vamos fazer uma oração agora para as mães, para honrá-las. Então nós vamos fazer uma oração agora para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Oremos para as mamães. Senhor Deus,
Em o nome de Jesus, meu Pai, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram dessa dificuldade que eu enfrentei com a minha mamãe, que participaram com oração, com pensamento positivo. Eu quero agradecer os irmãos da minha igreja, os pastores, os bispos que estiveram comigo ali, Senhor, em oração. Quero agradecer cada irmão, cada filhinho espiritual da Batista Aliança, que comigo orou pela minha mãe. E quero aproveitar este meu exemplo, Senhor, que eu tive, essa minha experiência também, e orar, meu Pai, por toda mamãe, Senhor, que está de uma forma ou de outra ligada à nossa igreja, pelas mamães da Batista Aliança, pelas mamães dos membros, pelas mamães dos simpatizantes da nossa igreja, dos nossos amigos. Quero orar também pelas mamães do Brasil, meu Pai, desse país tão lindo, que vai passar por essa crise cantando louvores. Pai amado, em nome de Jesus, onde houver uma mulher no planeta, visita agora, Senhor, e leva o teu Espírito sobre elas, para fortalecê-las na graça, para fortalecê-las na paz, na comunhão do teu Espírito.